Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos, para mais um podcast. Eu sou J. Borgognoni e estou aqui com o Francisco Scorsin. Bom dia, boa tarde, boa noite, Chico. Tudo bem? Boa noite. Eu gosto do Chico, ele é lacônico, né? Ele economiza palavras para falar mais depois. E só estou falando com quem está ouvindo à noite. E aí, o seguinte, temos aqui alguns recados, algumas informações aqui, né? Nossas propagandas. Primeiro que vai ter a promoção de Natal, meus caros. Como é que vai funcionar isso? O Papai Noel ficou louco aqui nos Náufragos. O seguinte, ficou péssima essa propaganda. Então deixa eu cantar um Jingle Bells atrás para ver se melhora. Eu vou botar de fundo, né? Vai, trilha! Então, meus caras, como é que funciona a promoção de Natal? Você compra um curso e ganha 50% de desconto para comprar o segundo curso, tá? Então, comprou um curso, você ganha um cupom de 50% de desconto, no valor, né, de 50% do... Começar de novo. Você compra um curso e ganha o outro, leva o outro por 50% de desconto, tá bom? A sua escolha, mas também não é obrigado a comprar o segundo. Exatamente, tá? Mas... Porém, contudo, entretanto, todo mundo que comprar a promoção de Natal dos Náufragos vai estar concorrendo a um sorteio. Sorteio, porra, eu adoro sorteio. Então, vai que você não ganhou nada, nenhum bingo, você não levou a sorte na loteria, a sua sorte está intacta e você ganhe conosco grandes prêmios. E qual que é a promoção? Qual que é aí esse sorteio? Nós vamos pegar todos os nomes de todo mundo que participou da promoção de Natal e nós vamos sortear 5, tá? A gente vai sortear 5 acessos integrais. Acesso integral. A gente vai sortear 5 acessos integral. O que é isso? Você vai ganhar todos os cursos de graça, certo? Ou seja, como é que funciona? Você compra, então, um curso, ganha 50% do outro. Pode ou não comprar, mas aí você vai fazer parte do sorteio. Se você for sorteado, a gente libera pra você todos os cursos, tá bom? E aí, meu filho, não vai mais ter desculpa pra você vir aqui e falar: estou perdido. Você vai ter 9 cursos, entendeu? 9 cursos pra você assistir 2018 inteiro. Resolver uma coisa por vez, entendeu? Então, assim, essa promoção de Natal, fiquem atentos aí na nossa fanpage. Começa dia 17 ou 18, né, por aí. 17 vai ser domingo, acho que segunda, começa dia 18. E vai até dia 27, tá? Então, vocês têm mais ou menos aí uns 10 dias para poder participar dessa promoção de Natal, tá bom? Outra coisa agora... esse podcast está no iTunes. A gente agora... Oferecimento. A gente Steve Jobs, nossa relação está mais estreita. O podcast dos Náufragos está no iTunes. Então, se você tem o seu iTunes aí no seu computador, no seu celular, você pode assinar lá no feed de podcasts. Eu estou falando isso parecendo que eu entendo de alguma coisa, não entendo, mas entra lá que a Apple sempre tenta facilitar a sua vida. Então entra lá, assina, que toda vez que nós subirmos um arquivo no SoundCloud, ele vai diretamente para o iTunes e ele baixa automaticamente. É isso. A Apple é praticamente um náufrago. Cara, a Apple é parceira nossa, né? Já estamos aí faz um tempo trabalhando junto. Pagando também. Exatamente, não é barato. Mas a questão entra lá no iTunes, cadastra, porque é só você assinar o nosso perfil no iTunes e aí você vai escutar todos os podcasts, vão baixar automaticamente. E por último, nós temos um grupo exclusivo. Você sabia disso? Nós temos um grupo de náufragos. O quê? Tem? Temos! Se você acha que a terapia em grupo é virtual, não, meus caros, é um grupo de náufragos. Tanto que o tema que a gente vai falar hoje sobre maturidade, até mesmo o filme Into the Wild, é o tema que surgiu lá no grupo e a gente conversou com o pessoal. Então, procura na nossa fanpage, tem lá seção de grupo, clica lá e a gente aprova a sua entrada. Né? Depois de uma análise de perfil, não tem tanta análise assim. Só não ter uma foto de psicopata no perfil que a gente aceita você. E então entre lá, dê uma procurada nesse grupo.
porque foi lá que a gente começou a conversar sobre o assunto da maturidade, que é o assunto de hoje. Exato. E foi lá que surgiu a ideia do Pessoal, Into the Wild. Seus pitacos, hoje vamos ter participação especial dos nossos queridos náufragos. Exatamente, né? Teve um povo aí, Gabriel, Graciele, Simone, Lucas, Luísa, Rafael, ainda teve o Renato Matias. O Renato Matias me acompanha desde o Em Busca de Sentido. Que beleza. Então, assim, é o pessoal escrevendo pra gente poder fazer realmente como a gente já falou, essa linha direta com vocês. Mas vamos lá. Chico, Into the Wild. E aí, é mesmo na natureza selvagem? O cara vai pro mato mesmo? Sim. O filme já começa dizendo que ele foi, inclusive. Não é spoiler. Aliás, se você não assistiu ainda o Into the Wild, né, e vier me encher o saco, porque a gente vai dar spoiler a respeito da trama, sim, ele morre. Se vira, cara, tá? Um saco para essas coisas, não. No fim, ele morre. O Chico, tá? Cara. É assim que Chico funciona. É o maior defensor de spoilers da história do mundo, gente. Não, isso aí já lima, cara, já dá uma boa limpada. Assim, né? Uma boa limpada com a alegria das pessoas. Só fica quem assiste mesmo, tá? Não é quem só quer saber como é que o jogo termina. Se é assim, espera o jogo acabar e vê lá o resultado. Tá certo. Não Entendi. passa pela experiência do sofrimento. Mas e aí, Chico, a experiência do sofrimento do Chris que foi para o Alasca. Foi para o Alasca. Vamos lá. Bom, primeiro o filme é bom, né? Em vários. O guri é um idiota, mas o filme é bom. Obrigado. O filme é realmente bom. Por que a gente escolheu esse filme para poder ilustrar e de algum modo dar o nosso roteiro aqui do podcast? Porque o filme ele foi justamente dividido, né, num processo de amadurecimento, né, do moleque. Tanto que quem assistiu sabe que tem alguns momentos do filme ali em que é dividido em capítulos. Né? Então, o momento no qual ele começa a jornada dele para ir para o Alasca, né, Into the Wild, para a natureza selvagem, é o capítulo do birth, do nascimento. Depois vem o capítulo do adolescente, depois vem o capítulo do manhood, né, do homem feito, né, do homem maduro, adulto, né, e no final tem a aquisição de sabedoria, né, a parte final. E é essa parte final dessa aquisição de sabedoria que é então quando ele vai acabar chegando lá no Alasca, e aí o filme faz algo muito, muito, muito interessante na sua estrutura de roteiro, que para mim é o que faz a coisa toda funcionar, é que justamente porque essa última parte ela é o propósito todo do menino, né? Ele já coloca isso desde o começo. O filme começa com essa parte final, com ele chegando no Alasca. Então você já sabe que ele já alcançou aquilo, e tudo que ele vai viver nesse processo, você sabe que por mais que você torça para ele escolher um caminho diferente, você sabe que ele vai para o Alasca mesmo assim. Então aqui a gente já tem um primeiro vamos chamar tópico a respeito de maturidade e amadurecimento, que sem ele você não começa o jogo da maturidade. Sim. Que é o seguinte: você precisa ter algum propósito, né? Que seja uma escolha tua, das circunstâncias, não importa, mas é um propósito. E quando a gente está falando de propósito, a gente está falando de um propósito que você realmente acredita naquilo, que ele realmente dá um sentido para o que você vai fazer daqui por diante, para atingir esse propósito, e pelo qual você vai sacrificar todos os outros para poder alcançá-lo. Que é o que o moleque faz. Então ele vai para o Alasca, ele quer ir para o Alasca, é tudo que ele quer. Vai aparecer 200 oportunidades de propósitos melhores no meio do caminho, mas ele está decidido a ir para o Alasca, e ele vai para o Alasca independentemente do que ele poderia ter feito no meio desse caminho. Então você tem ali um princípio de maturidade existe. O moleque tem um propósito muito claro, dá um sentido para a sua vida em função dele e age em função desse propósito. Qualquer pessoa que vai amadurecer vai precisar encontrar um propósito. Se não encontra o propósito, o que acontece? Você não sabe lugar. Sim. Você vai ficar ali, não sei o que eu faço, etc. E é interessante assim, porque o propósito ele não pode ser genérico, né? Acho que quem assistiu aí o curso Buscando Sentido da Vida, eu falo muito sobre isso, né? Até fica a dica aí, compre o curso. Ou seja, o propósito não pode ser genérico. Se o seu propósito eu quero amadurecer, ele é muito genérico. Por quê? Porque é a mesma coisa que falar assim, eu quero ser feliz, entende? Eu quero ser famoso,
Mas com o quê? Famoso com o quê? Fazendo o quê? Você quer ser feliz como? Com quem? De que forma, entendeu? O cara que tá cheirando, ele é feliz por algum momento, entendeu? O sujeito que está sacrificando sua vida por um bem maior também. Então é muito genérico você falar eu quero amadurecer. Não, você tem que ter um propósito. Então esse propósito pode ser... Eu quero amadurecer, parece que você é uma manga. Uma manga, né? É só esperar que você vai ficar sim, pronto. Rola no papel jornal que você amadurece, pô. Teu corpo vai crescer e vai envelhecer sem você fazer nada. Você vai amadurecer. Amadurecer fisicamente. Mas a questão é o quê? Então você tem que ter um propósito. Então assim, tem muita gente que fala assim, tá muito ruim, eu queria fazer algo diferente, eu queria amadurecer. Então começa a pensar, vou sair de casa. Opa, já é um propósito muito mais, mas milhares de vezes maior. Do que ser santo. Sério, gente, não botem negócio de ser santo como um propósito de vida. Porque para pra pensar, cara, você é tão foda assim, cara. Você é tão foda assim que você acha que você dá conta, que você foi feito para ser santo. Vai ler as vidas dos santos aí, que você vai encontrar os santos assim, tipo... Não mereço de jeito nenhum. Ele é santo apesar dele, não porque ele quer aquilo, né? É um processo maluco, paradoxal? Sim, porque a sabedoria de Deus é loucura aos olhos do homem. Qualquer sujeito que fala assim, não, eu vou ser santo. Santo é uma meta para todo cristão, né? etc. Mas se você botou como um propósito de vida, é orgulho, filhão. É orgulho. Exatamente. Você vai cair do cavalo. Ou seja... Se você quer ser santo, você tem que escolher um caminho. Não, vou ajudar os pobres. E agora ficou palpável. Que pobre? Aquele da esquina. Então vai lá e ajuda. Pronto. Entende? A coisa ganha em concretude na sua vida. Mas também se você faz isso porque você quer ser santo, você está fazendo por você. Tá fazendo tudo errado. É a mesma igual coisa felicidade. É igual felicidade, é consequência. E a mesma coisa do madurar. Quero ser maduro. Cara, então por que você não sai da casa dos seus pais? Por que então aquele dinheirinho que você ganha do seu salário, que você guarda tudo para gastar em festa, por que você não começa a dividir as contas da casa com seu pai? Mas daí então daí você não ser maduro, entendeu? Você não quer amadurecer. Então a questão é o quê? Esse propósito, ele precisa ser concreto e ele precisa ser visível e tangível na sua vida. O que acontece com o Chris, era até o que eu estava conversando com o Chico, ele tem um propósito. Por que a gente se encanta com esse filme? Porque um cara que tem um propósito e ele realiza esse propósito e assim, ele supera todo mundo, ele conhece várias pessoas legais, mas o propósito dele é maior do que isso. Então parece que ele é um cara foda. Então parece que o cara é massa. Você olha aquilo, ainda mais essa galera legalize, yoga de segunda a sexta, entendeu? E vegano. O que acontece é o quê? A galerinha descolada, ela olha e fala, nossa, ele abandonou o dinheiro, o capitalismo, ele foi viver no mato, ele fica escrevendo aquelas paradas lá, aquelas frases de efeito. Então assim, por que ele chama atenção? Por que ele encanta tanto? Porque realmente ele tem um propósito e ele realiza. Tem um sentido de vida. Hoje em dia as pessoas não têm mais nada. E aí, como as pessoas não têm propósito na vida, quando vê um cara realizando um propósito, fala, puta, que exemplo massa. O problema é que o propósito do Piá, do Cris, é retardado. Entendeu? E no final das contas a gente percebe que ele não tem... Aí é que tá. Aí é que é a questão. Você assiste aquele filme, por um lado sim, você se atrai pela questão de ele ter um propósito, né? Por outro lado você fala, cara, mas esse propósito é retardado. Parabéns se você chegou a essa conclusão. Por que é? Porque e esse cara, eu até tiro sarro, o cara foi pra natureza selvagem pra morar dentro de um ônibus. Exatamente. Ô nego, vai morar na selva, porra. Vai dormir, vai ser lá o novo Mogli, cacete. Não, ele vai dormir dentro de um ônibus, né? Ou seja, ele também não está preparado. Vai com enciclopédia de plantinhas que podem comer e ele erra a planta pra comer o imbecil, cara. E pra quem não sabe, né, a história é verdadeira. Ele estava a 2 quilômetros de um posto da Polícia Florestal do Canadá e o idiota só sabia andar para um lado. Se ele fosse para o outro lado, ele teria se salvado. Que pariu, cara. As coisas que a gente tem que lidar hoje em dia. As histórias que a gente assiste. Mas vamos lá, vamos se concentrar aqui. O propósito em si você precisa. Agora, você não tem garantia nenhuma que o propósito tá certo, é isso mesmo que você devia fazer. Essa insegurança você vai ter mesmo quando você vai. Então, por exemplo, o propósito dele é idiota, né? Ele vai pro Alasca. Aí você tem que perguntar, por que ele escolheu esse propósito? Exatamente. Qual é a causa? Qual é o motivo? E aí, quando você vai ver qual é o motivo, você vai ver
que o que parecia ser um sujeito muito foda, né? Um cara, pô, esse é maduro, esse tá amadurecendo. Você vai ver que é um adolescente rebelde, né? Revoltado com o pai, com a mãe, né? Absolutiza essa revolta contra a sociedade inteira e ele vai pro Alasca para fugir. Para fugir de todo e qualquer contato humano, todo e qualquer relacionamento humano. Ele se basta, ele é foda, né? Aí ele chega lá e se fode. Ele é tão foda que se fode. Que é o destino de todo fodão, se fuder. Então, isso que é interessante. Ele teve um propósito e traçou esse propósito. Só que o propósito era ruim. Se você assistir aquele documentário do Nirvana lá, o como é que é? Bem lembrado. Weck, como é que é? Puta, o nome eu não vou me lembrar. Ah, sei lá. Mas lá. Bom, você não entende nada da letra das músicas, não precisa saber o nome. Não precisa saber o nome. Quando chega... Tá bom. Propósito, foco. Se você assistir aquilo lá, você vai ver que perguntam, o Kurt Cobain fica o tempo inteiro querendo ser famoso. Quero ser famoso. Daí o cara explode com Nevermind. Aí vai as entrevistas. Praticamente uma Anitta. Vai pras entrevistas, não sei, a galera, fica tudo com aquelas porra. Se era depressivo ou não, que se dane. A questão é o quê? Mereceu. Quase. Estamos quase chegando nessa conclusão. Aí ele fica com aquela de, não sei. Daí vai entrevistar a galera. Não sei se o Kurt Cobain queria ser tão famoso assim. Porra, ele passou a vida inteira querendo ser famoso. Daí quando ele é famoso, o que perguntam pra ele? Quando ele tá lá com a Courtney Love. Qual que era o sonho da vida dele? O sonho da vida dele era ficar usando heroína, desculpa. Ficar usando heroína e ter filho. E morar numa fazenda, sei lá, um troço assim. Cara, você entende que assim, era um propósito, entendeu? Você olha o Kurt e fala, nossa, o cara foi famoso, ele alcançou, só que era uma merda de um propósito. Por quê? Porque a ideia dele, né, o ser famoso era ser famoso pelo ser famoso. Daí quando o cara consegue aquilo, vai fazer o que agora? A fama não tem substância. Exatamente. Ela depende sempre dos outros. Substância. Qual que é o motivo que ele fez aquilo? Pra fugir, muito parecido com o Chris, né? Então o que acontece com o Chris, se você olhar o filme, você vê uma revolta contra o pai, ele quer punir esse pai. Tanto que tem uma hora que uma mulher fala, liga pro teu pai, né? Fala que você tá bem. Essa hora é muito boa, porque a mulher bota ele na real e fala, cara, você quer ir pro Alasca? Vai, mas avisa teus pais. Só que se ele faz isso, o que acontece? Perde. Acaba o propósito. Aí vira viagem, vira turismo. Exatamente, entendeu? Vira como é que é? Retiro espiritual na Índia por um ano. Perde a graça, entende? O propósito real é vingança. E aí o que você percebe é o quê? É um piá de merda, entendeu? Querendo se revoltar contra os pais com um plano idiota, que ele podia muito bem, o plano dele podia ser, eu vou para outra cidade, vou ficar longe dos meus pais, enfim. Com um plano de merda, que é ir pro Alasca, chega no Alasca e não tem condição alguma, porque ele não sabe técnicas de sobrevivência na selva, fica morando no ônibus e morre. Puta que eu pariu, entende? Mas por que ele ainda tem... Qual que é o lado positivo dele? Ele realiza um propósito, né? Tanto que no filme, durante o filme... E é por isso que fazem um filme dele. Exatamente. Senão ninguém faria o filme dele. E o que acontece? E durante o filme você percebe que talvez vai caindo um pouco as fichas, né? Ele vai tem um processo também. Tem um processo também. Ele não é só idiotice. Tem um momento de lampejo de lucidez. Se a gente for voltando assim, ele tem o motivo dele é adolescente, né? Todo adolescente tem aquela característica, né? Rebelde sem causa. É preciso uma espécie de revolta ao status quo que você tem com teus pais, ser protegido e tal, que é um jeito de você, digamos assim, achar uma espécie de energia para você começar a se virar sozinho, por conta. Muitas vezes você precisa meio que brigar com o que você tem para acreditar que vai ser melhor fora dali, né? Então ele tinha bons motivos. O pai dele era realmente um idiota. O moleque não descobre pouca coisa, né? Não vamos diminuir também a revolta dele. Sim. Ele descobre que na verdade ele era a segunda família do pai dele, que ele e a irmã eram filhos bastardos. O pai agredia a mãe, né? Não era um casal feliz, né? Porém, contudo, entretanto, né, o filme começa com ele ali se formando, né, no college, né, nos Estados Unidos. Não é bem a faculdade, é um meio do caminho da faculdade. E aí eles têm um almoço, né? O plano dele já está todo traçado. Mas quando ele chega, você vê que o pai é aquele sujeito durão, antigão, né? Aquela coisa toda que Hollywood destruiu, essa imagem desse tipo de pai, distante. E você vê que o pai assim está orgulhoso do filho. Quando o moleque diz que tem chance de entrar em Harvard, que tem dinheiro para isso, ele fala assim, nós completamos. Ele fala isso, eu completo isso para você, né? E segundo, dá um outro presente, assim, querendo dar um carro melhor. E o filho da puta do moleque
Cara, a Ida fala assim: vocês querem me dar um carro só porque vocês querem ostentar pros outros. Se fuder. Isso é típico de adolescente. Quando você dá a real e o cara vai escolher a pior interpretação possível da tua motivação, saiba que só um tapa na cara, uma cintada na bunda pode resolver, cara. Sério. Adolescente ele é especialista em tirar você do sério, porque ele vai sempre escolher a pior interpretação possível com relação à tua atitude. Você sempre tá errado. Você sempre é o sujeito mau, ou não, o vilão da história. E aí o que ele faz? Né? Ele se vinga com requintes de crueldade. Porque nesse processo todo, a treta dele era com o pai. A irmã dele era uma parceiraça dele. Ele não entra em contato com ela nenhuma vez. A menina, ela narra a história, né? E ela diz lá, pô, ele podia ter me ligado. Aí o filme tenta até dar uma ajuda nele, né? Na hora que ele vai ligar pra ela, ele ajuda um velhinho que tá do lado, ele dá a moeda dele, acaba não ligando. Mas ela mesma, a menina diz, podia ter mandado uma carta. Podia ter dito pelo menos onde é que ele estava. Eu entenderia. Ele sabe que ela entenderia. Sim. Mas ele não faz isso até com a irmã. Quer dizer, ele age com a irmã pior do que o pai agiu com ele. Exatamente. Ele se torna mais parecido com o pai do que ele imagina, no final das contas. Porque é isso que acaba acontecendo. Quer dizer, quando você faz aquela vingança toda, aquele fodalhão todo, o fodalhão era o pai dele. Sim. O pai dele, você achava aquela construção toda, né? Que desmonta daí no filme, né? A cena do pai dele no final, eu estava conversando aqui antes, né? William Hurt aparece acho que umas 4 vezes na tela, mas está espetacular na figura do pai e principalmente na hora que ele desmonta no final do filme, né? Ele chora no meio da rua de um jeito que assim, é homem desmontando mesmo. Exatamente. Né? É um negócio muito, muito bonito de se ver. Então a motivação dele é inteiramente adolescente, né? Então amadurecer começa por aí. Começa com você ser adolescente mesmo. Você ter suas revoltinhas, faz parte do processo essas brigas completamente sem sentido, insanas, fazer umas merdas, né? Tentar justificar essas merdas por qualquer razão que seja. Mas o fato é que você só começa de fato a atravessar a tal da linha de sombra, né? Que a gente usa, o pessoal que faz o curso vai saber do que nós estamos falando. Atravessar essa linha de sombra da juventude para a maturidade, que é justamente uma linha de sombra porque você não tem certeza se vai dar certo. No fim das contas, pouco importa o quão bom seja o teu propósito ou o quão acertado, mas você não sabe se vai funcionar. Você vai ter que estabelecer algum propósito. Um propósito que nunca você terá garantia que vai dar certo. Exatamente. Porque tem duas coisas. O propósito pode ser, vamos dizer assim, errado ou falso. Ir para o Alasca. Não ia resolver nada. Né? Não precisamos ir a tanto, mas qual é o propósito da maioria das pessoas, que elas nem param para pensar hoje em dia? Né? É o propósito, quando eu me aposentar, aí eu vou viajar, aí eu vou fazer isso, aí eu vou fazer aquilo. É um propósito. O que acontece daí quando chega a aposentadoria? Você está lá com seus 60 e tantos anos, você está cansado, você não vai conseguir fazer as viagens que você queria, você não vai ter a energia que você queria, e a sessão da tarde e a novela do Vale a Pena Ver de Novo vai parecer tão interessante quanto você ir pro Peru. E daí de duas uma, ou você tá com a mulher e daí você olha pra mulher e fala, nem a pau que eu vou viajar com essa mulher, já tá difícil aqui, imagine só mais 50 anos que nós estamos aqui. 50 anos que eu tô aguentando. Ou então você tá solteiro e fala, puta que deprimente, eu vou viajar pra Europa inteira com 60 anos sem ninguém. Né? Então é isso, né? O sujeito faz um propósito ridículo, né? Mas até quando o propósito é razoável ou muito bem. Sim. Não, pô, eu quero família, eu quero ter eu quero sustentar minha família, né? Mas o que é o básico, né, do amadurecimento. Quer dizer, você tem duas coisas que você vai ter que lidar: o mundo do trabalho, porque algum sustento você vai ter que se dar, teu pai não vai estar vivo para sempre, né, para te sustentar. E o segundo você vai ter família ou não vai ter família. São os dois grandes. Primeiro grande embate no processo é essas duas coisas. E aí perceba que essas duas coisas não dependem só de você. Quer dizer, se você vai procurar emprego, depende de alguém que te dê emprego. Se você vai empreender, você não tem garantia nenhuma que teu empreendimento vai dar certo. Para casar, mais fácil ainda de enxergar, né? Você vai precisar combinar com o time adversário, né? Se você vai casar ou não. Ou seja, todo propósito, quando você vai amadurecer, ele é insuficiente. Né? E o desejo adolescente é de plenitude. Né? Eu até escrevi isso no último artigo, lá o Maturidade 3, bem lembrado. Fazer o que deve ser feito. O adolescente, e até para você perceber se o seu propósito está sendo muito infantil, o adolescente acredita que uma vez que ele traça alguns planos e uma vez que ele conquistou esses planos, a vida dele está resolvida. Então, normalmente, quem é imaturo divide a realidade entre os vencedores, conquistadores ou os fracassados perdedores. Então vamos dar um exemplo. Tem adolescentes que querem, como lá o Kurt Cobain, ser famoso, né?
Então o cara fica batendo naquela tecla, fazendo banda, enfim, os com mais talento ou menos talento não interessa. Ou então vamos pegar aí um exemplo de um adolescente piedoso, eu quero ter um casamento dentro da igreja, eu quero ser uma mulher santa, enfim. O que acontece, a mulher não vai usar, mas eu quero ter um casamento dentro da igreja, né? Com o marido, aquela família, prole numerosa, homeschooling. A questão é que o problema não é esse tipo. O problema não é o cara querer fazer sucesso com música. O problema não é a pessoa querer casar e ter um relacionamento positivo dentro da doutrina religiosa, enfim. O problema é, quando ela traça esse propósito, acreditar que uma vez que eu conquistei ele, tudo tá resolvido. É a coisa de acreditar no foram felizes para sempre. Entende? Isso. E aí o que acontece quando a pessoa faz isso? Antes de conquistar isso, a pessoa fica se sentindo uma fracassada, como todo adolescente. Ninguém me entende, bababá. Tá, quando alguém te entender, acabou o sofrimento? Não, é um outro tipo de sofrimento. Então o que acontece, até mesmo acontece com o Chris, é o quê? Eu quero ir pro Alasca, e ele vai pro Alasca. E quando chega no Alasca, você faz o quê, negão? Você consegue se sustentar aí? Você não consegue nem ler uma porra de uma enciclopédia de planta... E você erra a porra da enciclopédia de planta. Entende? Daí você aprendeu com alguém lá como cuidar de uma carne de alce. Você vai lá fazer que fica uma bosta. Ou seja, na cabeça do Chris, aí que você percebe que é um propósito adolescente. Ir para o Alasca era pronto, minha vida está resolvida. Eu vou para o mato e vou ser feliz. Entende? Ou, outro exemplo pode ser, eu vou casar e quando eu casar eu vou ser feliz para sempre. O que acontece é que a gente tem que perceber que o adolescente faz esse propósito, né? Bom ou mal, ele faz esse propósito. A questão da maturidade é você perceber que quando você alcança esse propósito, meu filho, é isso que a gente escreveu na frase dessa semana, né? A vocação é o início da sua jornada, não o final. Quando você casa, quando você encontra, realiza o teu propósito, então, quero ser igual meu cara, quero ser psicólogo. Quando eu ganhei o diploma de psicólogo, pô, já foi um caminho até ali, foi. Quando eu ganhei, aí que começou as tretas, meu filho. Então o que acontece tem que perceber que a maturidade, até mesmo, quem que disse isso? A Graciele escreveu pra gente lá no grupo, ela falou que, eu perguntei o que eles entendem por maturidade, e ela falou que são problemas sem solução. Você começa a perceber que mesmo dentro da sua vocação, mesmo você tendo casado com a pessoa que você ama, mesmo você realizando a profissão que você quer, mesmo assim vão ter milhões de problemas que você vai ter que resolver. E muitos não terão solução mesmo. E o que é a maturidade, então? É você olhar para isso e falar, bem, é isso aí mesmo. É assim mesmo. Vai ser insuficiente, vai ser imperfeito, vai ter tudo isso. E veja, uma coisa para linkar, né? A frase era isso, quer dizer, descobrir a vocação é o começo da sua jornada. E você tem uma jornada anterior, que é você justamente encontrar a sua vocação, né? O destino no começo é você achar essa vocação. Daí começa a conversa da jornada da vocação. E aí, até no vídeo que eu falei ontem, né? Falei assim, a vocação é um chamado, você tem que saber escutar. Então a vocação vem de fora para dentro. Nessa jornada do moleque, que ele bota um propósito para ele, né? Uma das coisas que é um dos grandes motivos de frustração para muita gente é que às vezes você necessariamente vai ter de escolher um propósito que você sabe que você não tem certeza desse propósito. E no meio do caminho a vida vai te dando sinais de que você devia fazer outra coisa, ou você devia seguir aquilo, e você vai estar naquele drama de eu vou ter que dizer sim ou não. Eu vou ter que arriscar, vou ter que apostar, né? O Luiz Lavelli dizia que a vocação no mesmo tempo que você a encontra, já é uma aposta. Porque você encontra e você tem uma aposta que você não sabe se aquilo vai dar certo. Tem um dos nossos, né, náufragos, o Rafael, contou uma história engraçadíssima no grupo. Into the Brazilian Wild. Into the Brazilian Wild, né? Que é muito típico disso, porque ele viveu uma situação na qual a situação lhe deu um propósito. E ele tinha que escutar esse propósito. Então, basicamente, assim, para resumir a história, o Rafael estava num trabalho lá que tinha que se meter no meio do mato, aqui no Brasil. E lá no meio do mato ele acabou se perdendo, né? Se perdendo somente com um facão, né? E aí, se chegou uma certa altura, deixa eu até usar o termo que ele usou, ele percebeu que ele podia morrer. O bicho merecia uma série do Netflix, cara. Merecia. Melhor que 3% isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Exatamente. Onde que está a parte que ele diz assim... Tá entre aspas aí. A rotina. Ali, tá aqui, ó. Daí eu pensei, seria muito humilhante morrer ali acovardado. Porra, sem mistério, sem drama, sem traição, morrer de perdido, credo. Veja,
ele escutou a situação dele. Falei, caralho, se eu morrer aqui, é a coisa mais idiota que eu faria com a minha vida, né? Ele seria o Chris brasileiro. Sim, né? sim. Então, como todo bom brasileiro, o que ele faz? Levantei, desembainhei meu facão de cortar manga verde e saí rasgando o bananal, né? Isso é Brasil, cara. Aí é Brasil, porra! Vamos, Rafael! Levanta o facão, cara, de cortar manga e sai devastando o bananal, cara. E você... Pronto, cara, deu um propósito. Falei, eu não vou morrer que nem idiota. Já se deu um propósito. Mas daí o que aconteceu na vida do Rafael? Ele saiu de lá, conseguiu, e aí o que aconteceu? Cara, imagina a cena, cara. Imagina o Rafael desembaiando seu facão e rasgando a mata. Rasgando a mata, que bonito isso, gente. Não, fodão, corajoso. Chegou na cidade e aí todo mundo falou assim, vocês são todos uns bosta, vocês não sabem o que é viver. Né? Ele chegou assim, mas aí, como ele mesmo disse, pena que passa. Veja, ele chegou a preferir estar no meio do bananal perdido com um facão do que ficar na cidade com todas as possibilidades de vida. Né? Ele percebe, hoje com 27 o que mais me paralisa é não ter essa pertinácia na vocação. O medo de fracassar, terrível. E aí, aqui tá. Cara, Rafael foi, cara, perfeito. O Rafael passa por essa experiência de sobrevivência primitiva no meio dos bananais brasileiros. Pelados e largados. Pelados e largados. E o cara, quando ele volta, ele olha e fala, cara, todo mundo aqui é um bando de frouxo. E o que é mais interessante quando ele fala no final é o quê? Que passa, cara. Por que passa essa energia? Porque você não é o Porque o propósito foi cumprido. Era se salvar. Você se salvou. E agora? Acabou. Agora tem um monte de bananal. Propósito. Você vai ter que desembaiar outros facões para realizar. E isso é interessante, porque a vocação é isso. Não é aquele cara... É porque a gente, quando também tem isso, né? Quando a gente ouve alguém com vocação, a gente ouve a história do cara... a gente sempre lê biografia, mas não quando o cara morreu já, né? Então, normalmente é isso. E daí, quando o cara vai contar a história dele, ou alguém vai contar a história de fora, conta a história com começo, meio e fim, né? Cria esse arco do herói, né? E até pra vender, o cara faz isso, né? Não, é difícil você ver uma biografia que venda muito quando a história do cara é um cara indeciso, né? Mas a questão é o quê? Então a gente vê de fora e a gente acha que todo santo dia, sempre o cara acordou motivado. O mito do Steve Jobs, puta, o cara é um gênio. Não, gente. Todo dia, isso é outra coisa que eu ainda vou escrever sobre maturidade, né? Mas eu já escrevi aqui um pouco sobre isso no segundo texto do Maturidade. É uma postura diante da vida, entende? Então é o que? Como disse o Rafael, que num certo momento ele teve que desembainhar o facão dele e rasgar a mata e sobreviver. É uma postura que ele teve diante da vida. E o que ele fala no final é que, e às vezes eu percebo que eu perco essa postura. Eu me porto de um jeito diferente. Por isso que a maturidade, assim como a vocação, mas a conquista da maturidade é o que? É diária. Todo dia você tem que ser maduro. Por isso você tem que acordar e lembrar do propósito. O Facebook te ajuda. O que faremos juntos hoje? Essas coisas assim, sabe? Mas é por aí, né? Faz mais café. Essa coisa do propósito, todo dia você se lembrar, né, de você ter as metas, de você fazer, sei lá, os post-its, de você fazer agenda, de você fazer cronograma, é isso que vai dando uma espécie de roteiro do que você tem de fazer para chegar até o propósito. Uma coisa interessante, quer dizer, o problema do Rafael, a vida lhe deu um propósito. Na hora que ele assumiu, ele disse sim para esse propósito. A vida fez todo o sentido, ele se achou consigo mesmo, ele se torna um homem naquele momento, mas daí aquele propósito passa. É preciso encontrar um novo propósito, porque se você deixar de correr atrás, você evolui. Né? Você volta a ser um menino medroso e assustado, né? E aí com medo de tudo. Né? Uma coisa interessante da gente olhar no filme do Into the Wild é que é o seguinte, mesmo que ele não tivesse um propósito, o Chris... quando ele, digamos que ele estivesse indo sem rumo, né? Aquela coisa do mochilão nas costas e vou ver o que deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Acho que é algo bem interessante até do seu Zeca Pagodinho que canta essa música, né? Porque ele se deixar ele só bebe, então eu não entendo por que ele, né? Deixa a bebida me levar, a bebida leva eu. Fechando parênteses, voltando ao Chris, piada de tiozão. Esse amadureçam, gente. Fiquem assim. O que acontece no percurso dele, imaginemos que ele não tinha um propósito. A vida lhe deu alguns propósitos, né? A gente, óbvios, para quem está assistindo, são propósitos melhores do que o que ele tinha, mas não vem ao caso aqui. A primeira coisa que ele encontra no processo, ele encontra uma nova família.
literalmente falando, né? Que são dois, um casal hippie, né? A história de vida da mulher é uma história de vida sofrida e ela é uma espécie de, ela entende perfeitamente os pais do Chris, né? Porque ela também teve um filho, o marido dela largou ela, abandonou ela ficou só com o filho e o filho numa dada altura também vazou, sumiu sem dar notícias e ela sofre com aquilo. Aí ela encontrou lá o Riponga, botou a mochila nas costas, né? na Kombi, né? E estão rodando os Estados Unidos, né? A atriz maravilhosa, inclusive a Catherine Kings, que faz Jen, o nome da mãe hippie lá, uma atriz maravilhosa. Ele encontra uma família, né? Ele ajuda, o casal está em crise, ele até dá uma ajuda pro casal. Ele poderia ter ficado, e ele não fica exatamente no momento em que ele vê que eles poderiam construir uma família. Quando o casal se acerta e estão lá na barraca transando, é naquela noite que ele vai embora. E deixa um aviso na areia da praia lá, fala, muito obrigado por tudo, tô vazando. Quando ele vê o risco de que um propósito melhor de vida apareça, ele recusa, ele diz não. Tá? Isso é bem coisa da vocação. Entendeu? Que vocação está sendo chamada ali? Né? Vocação num sentido muito, muito específico. Mas é uma vocação, olha, de todo ser humano. Né? Todo mundo se sente chamado a ter família ou formar família. Você vai ter que dizer sim ou não para isso. Esse é um dos elementos que estão sempre presentes, né, para o ser humano. E ele diz não. Depois ele encontra o quê? Um grupo de amigos. E encontra uma espécie de mentor. Que é esqueci o nome do ator, que é um cheio de gigante, faz várias comédias. O cara é engraçado, tá bem no papel também. Que é o Wayne, e que ele é um procurado pelo FBI. Um belo dia ele dá lá um monte de dica. Ele que ensina o moleque como é que você assa tá. Como é que você mata o alce, como é que você faz isso, faz aquilo. Ele meio que dá a preparação do moleque, né? E era o irmão mais velho, né, no final das contas. Aí o cara é preso, aí o Chris vaza também. Né? Depois ele volta a encontrar com os pais hippies e aparece daí uma possível namoradinha, né? A Kate, acho que é o nome dela, Tracy, a Crepúsculo. A Crepúsculo, né? Que tá com a mesma cara do Crepúsculo de sempre, né? E ali ele tem uma possibilidade de amar, né? Alguém dá uma transfusão de sangue para aquela moça. Para aquela moça, por favor. Né? Ela parece sempre, né? Precisando tomar sol, né? Sempre, impressionante. Meu Deus. E aí o moleque faz o quê? Ele aparece aquela possibilidade de amar, construir uma família, de novo ficar ali, quer dizer, a vida dando para ele a segunda chance, né? E ele, não, eu vou para o Alasca. Beleza, vai. Né? Quando a vida já devia ter mandado ele tomar no cu, né? Aparece a melhor coisa que poderia aparecer. Aparece o Ron, um velhinho, que conta uma história de vida que é exatamente a antítese desse moleque, né? Que ele era um soldado no Vietnã, e quando ele estava no Vietnã, a mulher e o filho dele, para quem ele voltaria, para a vidinha, né, normal do 80% das pessoas, quando ele está para voltar, um cara bêbado dirigindo mata, né, no trânsito a mulher e o filho dele. O que acontece com um cara desse? É assim, isso é amadurecer, né, na vida. Você vai tomar uns tombos que são filhos da puta. E assim, às vezes você não dá conta. Então, e aí você faz o quê? Você pode virar um justiceiro, como é o caso do menino. Ele é um tipo de justiceiro com a própria família. Mas o velhinho não. Ele fala assim, olha, caiu na bebida. Que eu acho que 90% faz isso com o sofrimento. Eu caía na bebida também. Frouxo. Se você olhar esse putaria, bebida, cara, droga. Você tá na guerra, cara. Quando você vai voltar, sua mulher e seu filho morrem. Eu sobrevivi naquela merda pra perder tudo aqui. Cara, se fuder. Se você olha um velhinho desse e fala, nossa, ele se rebaixou, caiu no alcoolismo. Eu caí no alcoolismo, velho. Porra. Mas aí que tá o negócio. Você cai. Mas onde está o homem maduro? É um belo dia, ele acorda e fala assim, porra, isso que eu estou fazendo não está ajudando nada a mim, muito menos honro a memória da minha mulher e do meu filho. Ele para de beber em honra à memória da mulher e do filho. Eu vou ser o homem que eles precisariam que eu fosse e que mereciam que eu fosse. E ele não casa com ninguém, ele monta a lojinha dele de couro, né? De couro, trabalha. Quando o Chris chega e fala assim, Ron, você tem que sair pra vida, você tem que viajar, e não sei o que, bem playboy mesmo. O Ron fala assim, até pensei e tal, mas chega na época do fim de ano, sempre eu tenho tanto pedido, eu tenho que dar conta dos pedidos aqui, daí eu desisto. Tá aí um homem maduro ao extremo. Tem o seu ganha-pão, que ele vê não como um ganha-pão, mas como um dever para com o próximo, com os outros. Exatamente. Ele tem os pedidos, ele vai dando conta. Ele ganha o suficiente da pensão dele, ganha o suficiente do couro e está levando a vidinha dele. Quando aquele moleque aparece, é a vida dando para ele algo que... O drama o ator é absolutamente espetacular, né? O velhinho, quando ele faz tudo que o Chris quer, e aí ele diz assim, antes dele, ele leva o Chris até uma espécie de fronteira, depois do deserto, para o Chris seguir o caminho. Não se assuste com esse barulho é a nossa cafeteira, que não é nova, mas é só hoje que o Jota
desceu com ela para que a gente possa... É nova. Ah, é nova. A cafeteira é nova. Náufragos está dando dinheiro. Ele diz assim pro moleque, olha a proposta que ele faz pro moleque. Ele fala assim, olha, eu fui filho único, meu pai foi filho único, minha mãe foi filho único. Meu pai morreu, minha mãe morreu, meu filho morreu. A linhagem da minha família termina comigo. É o fim, acaba tudo. E ele propõe pro cara, me permita te adotar. Ele não diz que vai impedir o cara de ir pro Alasca, o cara me deixa eu te adotar. Pra ter uma espécie de... Porque ele ganhou um filho, ele ganhou um neto, a vida lhe deu isso. E o moleque, o Chris, ele diz assim, puta, guarda pra quando eu voltar do Alasca. A gente tem essa conversa depois que eu voltar pro Alasca. A expressão facial do velhinho é sensacional. Então vocês vejam bem, durante a vida do processo, esse moleque ganhou uma família nova, pais e mães novos, ganhou uma namorada, portanto uma futura esposa, portanto talvez uma futura família, ganhou um irmão mais velho, ou um grupo de amigos, ganhou um avô, cara, daqueles avôs que você quer ter. Né, pra você ir lá, tanto que ele faz o velhinho ensina ele como é que ele faz um cinto. Toda a história de vida do Chris tá talhada no cinto que ele tá usando. Vocês vão, quando assistem o filme, sabem da importância disso. E o moleque diz não para tudo isso porque ele tem supostamente um propósito maior. O que acontece quando ele tá naquele propósito maior dele, no ônibus, na porra toda, né? Ele tá lá lendo, né? Antes disso, né? Só um pouquinho assim, ó. Esse processo todo, quando chega na fase do velhinho, o filme trata como adquirindo sabedoria. E o velhinho dá uma real pro Chris, né? Ele fala assim, olha Chris, eu entendo tudo o que você está fazendo, mas ele diz o seguinte, você só vai ser capaz de amar se você for capaz de perdoar. Quando você perdoa, você ama. Sem você ser capaz de perdoar, você não vai resolver nada da tua vida, não importa para onde você vá, literalmente falando. E ali ele pegou o centro do problema do moleque. Como era uma vingança, né? Ele tinha de aprender a perdoar o pai de alguma maneira, era a única saída. Ou então se vingar matando o pai de alguma maneira, que era o que ele estava fazendo, se matando de certa maneira. Quando ele fala aquilo, o Chris escuta. Essa é a grande sabedoria, você tem que aprender a perdoar. Como ele não perdoa, propriamente dito, ele esgota a raiva dele lá na natureza selvagem. Ele se torna um bicho, literalmente falando. Ele gasta toda a raiva dele. E aí um belo dia ele está lendo Felicidade Conjugal, Tolstói, um belo livro, aliás. E aí o marido da felicidade conjugal lá, ele tem uma hora que ele diz lá o que seria a felicidade para ele, que é ter a sua casa, fazer o bem ao próximo, ter a sua esposa e quem sabe ter filhos. E aquilo era uma felicidade, digamos assim, suficiente. Então, de novo, a gente volta para aquilo. Buscar a felicidade não é um propósito, mas buscar ter um lugar para morar, ajudar o próximo, você ter filhos, já é suficientemente concreto para você ir atrás. E aí o Chris cai a ficha. Ele fala assim, putz, de fato, isso aqui que eu fiz até agora, tá, ok, né? Propósito, check, né? Me vinguei, agora eu quero voltar. E ele decide voltar a partir dessa leitura, de certo modo, de todo um processo interior que o filme não explicita, mas é o que está acontecendo. Só que na hora que ele decide voltar, ele não consegue mais voltar. Ele foi longe demais desse propósito, e isso faz parte do processo de amadurecer. Tem coisas que, se você não fez uma determinada época ou foi longe demais, não tem volta. Né? Aí a questão é lidar com o perdão mesmo, às vezes com o próprio perdão de si mesmo, que é mais difícil do que parece você se perdoar, porque você não quer nem pensar nisso, na verdade. E aí o moleque fica preso. E aí ele morre de um jeito idiota, né? Porque ele não tem comida, ele começa a comer as plantinhas, ele acha que está comendo uma batata selvagem, e na verdade ele está comendo um outro negócio que é venenoso, que é a causa da morte dele. E nesse processo de morrer, ele bota lá no livrinho, né? Ele escreve lá, né? Felicidade, só é felicidade se você puder compartilhar com os outros. Tá? Que é basicamente o que nós estamos falando aqui. Quer dizer, o propósito ele é sempre insuficiente. Esse propósito vai ter sempre algo que tem a ver com uma realização para os outros e não somente para você. Se você só busca a felicidade, você vai se fuder na vida. Né? E ele vai acabar morrendo dessa maneira. Né? Mas ele passa por um processo interior no qual cai a ficha. Sim. Ele cai a ficha que esse propósito aqui não é tudo. Tá, ele teve uma função na minha vida, mas eu tenho que voltar. Ele precisa voltar de um jeito menos idiota. Mas aí é que entra a coisa. That's life, né? That's life. Bom, filhão, se você precisou ir até o Alasca, né, sem saber direito como voltar, porque ele não pensou nessa parte, né? Exatamente. Fala assim, agora você vai pagar o preço disso. Né? Então aquele processo todo dele ali bom, agora eu vou ter que. É a morte do Ivan Ilitch, do Tolstói. Sim. Eu vou ter que aceitar que eu fiz merda. Sim. Que eu fiz merda, no final das contas. Então, essa coisa do propósito, quando os propósitos são sempre suficientes. Se você, por exemplo, tudo que eu quero é ter uma família e filhos. Ok, faça isso. Quer uma regrinha básica para lidar com os seus propósitos de vida? Sempre pergunte a eles, ok, e depois que eu realizá-los, como será? Você acha que vai ser um paraíso na Terra? Você acha que não vai ter mais problemas? Não.
No instante mesmo que você realizou o propósito, no dia seguinte você vai sentir um vazio, uma necessidade de um novo propósito. Sabe? Vejam, não um novo propósito necessariamente, né? Mas a necessidade de reformular esse propósito que você tem. A partir do momento que você casar e tiver filho, você vai ver que não é tudo aqui, não é lindo, maravilhoso. Hoje em dia tem o hashtag maternidade real, né? Você vai ver que é um sofrimento, vai ver que é difícil, coisa e tal, e você vai ter que reavaliar o propósito. Porque antes você achava, vou ter um filhinho bonitinho. Ou às vezes, sei lá, um desportista aí, né? Um jogador de futebol, o cara ganhou Campeonato Estadual Brasileiro, Copa Brasil, Libertadores, Copa do Mundo, ganhou o mundo. Fala assim, bom, muito bem, depois que você ganhou o campeonato, o que acontece? Vem um outro campeonato. Igualzinho aquele que você ganhou. E aí? Se o propósito era ganhar o campeonato, fechou, né? Ok. Né? Vida de esportista é igual vida de puta, né? Dura pouco. Né? Depende do corpo. Né? Então, e aí? Quando acabou o corpo, como é que faz? Como é que faz? Cara, é só aprendizado fenomenal aqui, hein, Emerson? Mas é verdade, cara. Né? Verdade. Mas você vai ter que investir a grana, mas você vai ter que achar um propósito depois. O Ronaldo foi ficar com travecos. E o que é interessante disso que o Chico tá falando também, que mostra o trajeto do Chris, é essa questão da questão da vocação e como a gente pode errar na vocação. Tem muita gente, dê exemplos práticos de como errar na vocação. O Chris, ele é chamado a sair de casa, certo? Ele vê que aquela família é insustentável permanecer lá. Isso, ele não está errado na crítica. Ele não está errado nisso. Ficar perto daquele pai não ia ser saudável. E ficar perto do pai é um negócio que você não pode ficar para amadurecer, para virar um homem de verdade. Só que veja, aí ele pega esse chamado que é natural, né, para todo mundo, é uma vocação humana amadurecer nesse sentido, do sair da casa dos pais. E o que ele faz? Ele bota na cabeça que ele tem que ir para o Alasca. Até aí também, ok, puta, é o sujeito playboy que o mundo tá dando um tapa na cara dele, mostrando a realidade, e a única coisa que ele vê é eu vou pro Alasca. Só que no meio... Nem pro Alasca, tem uma hora que ele chega assim, precisa ter experiências de vida. Isso! Vai dar o cu então, filha da... Vai passar por essa experiência, cara. Vai! A questão é que, se o cara chega nisso, o pé prepotente adolescente falou, preciso de experiência de vida. Legal, cara, você precisa mesmo. Pra realmente acabar, inclusive, com essa prepotência. Mas a questão é que, até aí ele fala, não vou pra Alasca. Mas veja que no meio do caminho tem várias formas de ele reavaliar o propósito dele. Ou seja, ele podia muito bem... O chamado continua acontecendo. O chamado ia continuar acontecendo. Só que o que acontece muitas vezes é o quê? Uma teimosia retardada, tá? Eu sou taurino, digo isso de carteirinha. Uma teimosia retardada, tipo... Beijo, Paula. O que acontece é o sujeito que fala, não, eu vou para Alasca, eu quero, não importa o que aconteça, eu vou. Ou seja, veja, ele foi chamado a sair de casa, ele traça esse projeto. No meio do caminho ele podia ter desistido desse plano. E não é que ele ia negar essa vocação de sair de casa e amadurecer. Não, ele só ia reorganizá-la. Ou seja, acho que para que eu vou na Alasca se eu tenho essa família aqui? E aí o que acontece também é que ele vai negando tudo isso que o Chico falou, por quê? Né? Primeiro, é essa teimosia retardada. Segundo, muitas vezes os nossos propósitos, a gente quer acreditar que a gente é autossuficiente. Né? Ou seja, eu lembro que antes de a gente montar o site Os Náufragos, tinha uma ideia de eu montar um site e o Chico montar outro site. Até que chegou um dia que o Chico me mandou uma mensagem e falou... Cada um com o seu Alasca particular. Cada um com o seu Alasca, né? Morando no seu ônibus abandonado. E abandonado, porque não dá merda nenhuma, né? O Chico olhou e falou, cara, vamos fazer essa porra junto de uma vez? Vamos. Ou seja, também tem isso. Muitas vezes o adolescente tem isso. Ele quer ou o imaturo, né? Não precisa ser necessariamente adolescente. Ele quer fazer algo, mas ele quer com as suas próprias mãos sozinho. Ele quer conquistar. Entende? Ele não quer depender de ninguém. Então o que acontece com o Chris? Por essa fase. Também precisa passar por essa fase, mas ele precisa quebrar essa fase. A gente quebra com o tempo. Tanto que é isso. Quando o cara pensa Você tem que perder. Exatamente. Tem que ser derrotado. Até mesmo quando você fala assim, eu quero ser um cara, um líder, um exemplo na minha carreira, na minha profissão. Cara, você não vai fazer isso sozinho. E você vai ver que você vai depender muito mais das pessoas do que você acreditava. E qual que é o problema do Chris? Ele não quer criar vínculo. Porque se ele criar vínculo é mostrar fragilidade. Imagina se ele fica com aquela primeira família, com aquele primeiro casal. Ele ia virar um filho.
E aí ele ia criar vínculo afetivo. E ele ia ter que achar um propósito pra ele. Ele ia ter que ajudar eles. E talvez ele ia ter que conversar, levar uma bronca. Ou seja, tem vários pontos ali que você percebe que... Por que ele não aceita nenhuma dessas ajudas? Até mesmo o velhinho. Deixa eu te adotar, cara. Eu não vou fazer nada, cara, não vou te impedir. O velho deu uma profissão pra ele, cara. Sim. Deu uma herança. E uma coisa interessante, assim, você botou muito bem. Quer dizer, a vocação dele, o primeiro chamado é sair de casa. Se você pensar bem, ele não sai de casa. Porque tudo que ele faz ainda é vinculado ao que está acontecendo dentro de casa. Perfeito. Né? Aí tudo que acontece chamado para continuar saindo de casa, ele vai recusando. E os chamados são sempre, olha, arranje uma namorada, case, vá morar sozinho, né? Cria o seu grupo de amigos, acha os seus mentores da vida, etc. Os guias e tal. Ele recusa todos. Porque assim, no fundo, a motivação dele é o quê? Eu vou morar sozinho no Alasca para provar para meus pais, entendeu? Que eles fuderam com a minha vida e esse é o único jeito de eu viver diante do mundo que eles criaram. A culpa é deles. Se ele sai de casa e arranja uma família, começa a trabalhar, tudo, ele ia ter que dar razão pro pai. Ele ia ter que chegar pro pai e falar: pô, pai, é verdade, a vida é difícil. Ele ia ter que agradecer o pai por aquele dinheiro na Harvard, ter que agradecer o pai pelo carro novo. E aí o que acontece? Aí que a gente percebe a maturidade. Porque a maturidade é essa coisa de se perdoar e se perdoar e perdoar o outro. Se você começa a criar maturidade, sair de casa, cria sua família e você tem um ódio mortal pelo seu pai ainda, você tem um problema, cara. Por quê? Porque você tem que olhar pra trás e falar... Ou pela mãe, né? Ou pela mãe, enfim, pelo pai, pela mãe. Você tem que olhar pra trás e falar, pô, pra ele isso foi difícil também. E isso é o que é humilhante. Então, outra coisa também que a maturidade faz é o quê? Ela é a quebra do orgulho. É o momento em que você percebe que você depende do outro. É o momento que você percebe que você vai errar. E às vezes você vai errar pior que seus pais. Vai errar, gente, vai errar. Amadurecer é errar. E aqui é legal, olha, a gente pode juntar aqui todos o pessoal que deixou depoimento, né? Esse processo de amadurecimento vai caindo fichas. Então, por exemplo, uma das coisas que a Simone e o Lucas, por exemplo, colocaram, né? Bom, amadurecer é tomar consciência de si. Né? Puta, a tua letra aqui tá terrível, hein? Não dar... não dar valor à opinião dos outros. A opinião dos outros, né? Não não é um bicho de sete cabeças. Tá? A coisa assim do você se tornar um pouco mais independente, né? O Gabriel colocou isso. Você ser um pouco mais independente, mas sabendo que você vai precisar da ajuda dos outros. Então é uma conquista de independência. Você precisa se autoafirmar nesse processo. Mas é uma autoafirmação sempre insuficiente, na qual você depende dos outros. Por exemplo, se você quer casar, você depende da mulher ou do homem querer casar com você. Né? E pode ser que não dê certo. E às vezes, pior ainda se der certo em alguns casos. Né? Porque daí você vai cair do cavalo. Né? Você vai descobrir que tem problema sem solução, como disse a Graciele. Você vai ter esse processo de tomada de consciência de si, é uma tomada de consciência da sua própria imperfeição, daquilo que você não vai ter solução. Que é o que o Chris acontece no final. Essa é a consciência de si que você toma consciência no final das contas. Né? E nesse processo, aí por que entra a coisa do perdão que o velhinho fala, que é a grande sabedoria do filme? A Luísa colocou pra gente ali que amadurecer é você aprender a não culpar ninguém pelo que acontece. E aí, Luísa, vou dizer o seguinte, não é bem isso. Veja, culpa, né, sempre vai existir. Né? As pessoas fazem merdas. Né? Você faz merda com você mesmo, com os outros fazem com você, com eles mesmos. Então, assim, não culpar ninguém é ilusório. Não culpar ninguém é você ir para o Alasca, no final das contas. As pessoas têm culpas, né, naquilo que fazem, e elas precisam assumir isso. Aí é que entra. Culpa lida-se com perdão. Então não é que você não vai culpar ninguém, você vai aprender a perdoar as sacanagens que te fizeram e a perdoar as besteiras que você mesmo fez na vida. Isso é tomar uma consciência de si no final das contas. Né? É uma humilhação constante o processo de amadurecimento, porque você não é o super-homem ou o fodão que você imaginava que fosse. E essa aceitação de quem você é, no final das contas, essa pessoa falha, né? Essa pessoa insuficiente, essa pessoa que não sabe tudo de si mesmo, isso é uma outra falha muito grave, né? A pessoa chega a uma certa altura da vida, eu já sei tudo que eu preciso saber sobre mim mesmo. Sabe, filhão, sabe, então você é Deus, né? Vai falhar, vai ter um momento na vida em que assim, puta merda, né? Eu vou estar no marzão, entendeu? Vou estar largado no marzão, no meio da natureza selvagem, no bom sentido, no qual eu não tenho 100% de garantia, onde eu vou estar aberto aqui a tomar pancada o tempo todo da vida. Né? Isso é um processo de amadurecimento e é um processo de conquista. Né? Eu acho muito interessante, por exemplo, tem uma, né, depois na Dica Cultural eu vou falar disso, mas vou citar duas músicas aqui. Tem uma música que o Johnny Cash regravou, que se chama
I don't know where I'm bound. É uma coisa assim, uma música linda, a melodia. E ele tá se perguntando, falei, puta, eu não sei qual é o meu papel, o que eu tenho que fazer da vida, etc, etc. E eu sempre gosto de escutar essa música e na sequência escutar aquela Blowing in the Wind do Bob Dylan, que é aquela coisa de falar, meu filho, as respostas para a vida estão no vento. Ou seja, você vai ter que ser capaz de sentir esse vento, de responder a certos chamados, e muitas respostas você só vai descobrir depois que passou um certo tempo. Né? Você fracassou na vida, né? Faz parte do processo do amadurecimento errar e fracassar. Não há nada pior do que aquele que só acerta, porque ele vai chegar num ponto e falar, puta, e agora? Né? Ele vai estar sempre faltando alguma coisa no final das contas. Né? Então esse processo de amadurecimento, ele não é um negócio assim, sou jovem hoje, amanhã sou maduro. Tem um processo todo que você vai passar, e a maior parte desse processo é um processo no qual você está à procura de algo, é um processo no qual você está sofrendo porque você não sabe o que é esse algo, é um processo no qual você está apostando em alguns propósitos, e esses propósitos precisarão ser reavaliados várias vezes. Né? Então, se você se sente inseguro, se você sente que não sei se é isso que eu tenho que fazer, o único erro que você pode cometer que vai inviabilizar o seu amadurecimento é você não arriscar. É você não sair de casa no final das contas, né? É você não botar a cara à tapa, é você não passar pelo processo de propósitos que eu escolhi, eu fiz, fui atrás e de repente eu falei, putz, talvez não fosse bem isso. É doloroso esse processo, né? E é um processo como, vou usar uma analogia meio ruim aqui, porque não é um bicho legal, mas é mais ou menos isso, é como cobra, sabe? Cobra, quando precisa passar por certos processos na vida em que vai perder toda a pele, né? Toda aquela, sei lá se é escama, aquilo, como é que é o nome daquela desgraça. Mas ele troca, né? Troca de uma vez só, né? Ou como as borboletas, né? Que vai pro casulo e depois sai, né? A borboleta. Mas é mais ou menos isso, amadurecer é passar por várias trocas de pele na vida, né? Você vai ter várias derrotas, você vai se refazendo, né? no final das contas, né? E amadurecer, você não esquecer quem você foi, de todas as derrotas que você viveu, e saber fazer dessas derrotas, né? Justamente os degraus para as vitórias. Uau! As vitórias possíveis na vida no final das contas. Nem que seja para você descobrir que, putz, se eu tivesse meu cantinho de mato, né, para capinar e ter os meus filhos, eu estaria bem feliz. Às vezes você precisa de uma vida inteira para descobrir que era só isso que você precisava fazer. Mas não importa, se você chegou lá, né, exatamente, né, era onde o Chris chegaria se não tivesse morrido que nem um imbecil. Exatamente. Né? Então tem todo esse processo. Tanto é aí que aí também entra um outro negócio. Né? Puta, como tem coisa para falar, né, nesse filme. Eu acho que não vai dar pra falar tudo hoje. Não vai. Mas tem aquela coisa que quando ele volta, ele se imagina voltando para casa dos pais. Sim, ele até escreve, os pais, né? Escreve isso, né? E até tem uma espiritualização no final. Ele fala, olha, imagine vocês me olhando voltando, é mais ou menos o que eu estou vendo agora. É como se eu estivesse voltando para casa do pai. Exatamente. É o filho pródigo, querendo ou não. É, né? O filho pródigo. A nossa vida é isso. Todo mundo é. E é muito bom, porque o Gabriel escreveu lá no nosso grupo, ele falou que ainda existe esse e agora, mas a gente vai se adaptando. Então a vocação é todo esse sofrimento, toda essa dificuldade, sempre vai ter um e agora. Tá, e agora? Isso. E agora? E você se acostuma, né? Tem uma frase que eu adoro, que é aquela be brave, not safe, né? Que tradução livre seria seja corajoso, não busque a segurança. Então, realmente, a maturidade então é você assumir essa postura para aguentar todo esse tranco que a gente falou aqui. E saber que amanhã pode vir tudo de novo. Se você está naquele medinho do eu queria que toda essa dificuldade passasse, você não está preparado para ser humano. Entendeu? Você está sendo uma falha, entendeu? Você está sendo um erro, meu filho. Não vai chegar o dia. Por isso que o pessoal ama a aposentadoria, por isso que o pessoal ama a segurança, porque eles querem uma segurança de uma vez por todas, entendeu? Isso não existe, puta merda. O grande segredo dos náufragos. Jamais deixarão de ser náufragos. Exatamente. Não tem terra firme, gente. Não tem terra firme. Entende? Se a gente é náufrago, o que é um náufrago? É aquele cara que, puta, que massa, você sobreviveu ao naufrágio. E ao mesmo tempo cacete, eu tô no meio do mar, agarrado numa tábua. E essa é a nossa existência, entendeu? É assim, conquistei uma grande coisa, estou vivo. Ao mesmo tempo cacete, o que eu faço agora? Fudeu, tô vivo. É atenção permanente. É atenção permanente. E assim, o pessoal que me acompanha no trabalho de professor sabe que uma das coisas que eu mais faço é os arquétipos, né, das histórias e tal. E eu sou daqueles, né, que digo que os arquétipos estão sempre nos mitos, né, Bíblia, etc e tal. E assim, se pegar o Chris, ele tá
qual é a fase do Chris na maturidade? Ele tá aí para os 12 anos, né? Porque é aquela fase em que Jesus Cristo largou o pai e a mãe e foi lá pro templo, né? E aí chegou para mim, meu filho, por que você fez isso com a gente? Né? Meu pai e filho aqui e tal, coisa do adolescente também, né? É outra coisa que está acontecendo ali, mas esse é o arquétipo dele. E tem algo desse processo todo de amadurecimento, no final das contas, que é do filho pródigo, como você colocou, que é um tomar consciência de que você é náufrago e que você não tem, que está naquela passagem também da Bíblia, que fala, olha, o filho do homem não tem onde descansar a cabeça, entendeu? E aí é o seguinte, você vai viver de que maneira? Nesse caso, filho, você vai viver na base da fé, entendeu? Na base da fé de que tem sentido essa vida, na base da fé de que, tenho que ter propósito, que eu tenho que conseguir as coisas, na base da fé de que mesmo que dê errado, dá para levantar a poeira, sacudir a poeira, né? Tô falando de fé aqui no sentido cristão ou religioso. Não. É chegar no ponto que você percebe que você não se basta. Você precisa dos outros, você precisa ter fé que os outros vão te ajudar também no meio do caminho, né? Amadurecer é você se tornar essa pessoa imperfeita, porém consciente dessa atenção permanente e de que todo dia quando você acorda você tem que ter um propósito. Né? Nem que seja aquele propósito para aquele dia de médio, longo prazo, aí entra todas as táticas e técnicas para isso, mas se trata disso no final das contas, né? O Chris precisou ir até o Alasca para se dar conta que, puta merda, não era bem isso daqui. Foi bom, filho, agora, né, junta os cacos e tenta de novo. Não deu tempo, morreu. Falei assim, exatamente. Bom, é a vida. É a vida. Exatamente. Porque o propósito dele, como a gente começou esse podcast, foi uma ideia idiota, né? Mas se ele tivesse pensado em vou sair da casa do meu pai, ele ia ter se tocado disso, sei lá, enquanto estava lá lavando louça num restaurante. Ou trabalhando no McDonald's, como ele trabalha no meio do caminho. Trabalhando no McDonald's. Agora, eu acho melhor a gente encerrar esse programa antes que o pessoal fique velho, né? Escutando. Você já amadureceu 1 hora, tá? A gente vai voltar a falar disso várias vezes, né? A gente vai voltar. Então, assim, meus caros, a gente encerra aqui hoje, então, o nosso podcast. Dicas. Maturidade, mas então, a gente encerra aqui o nosso assunto do podcast. Vamos para dicas culturais. Eu não tô maduro para encerrar isso. Chico, o Chico é aquele que traçou um propósito de ter podcast. Ele achou que o podcast era infinito e agora a realidade está mostrando para ele que a gente precisa encerrar, né? Chico, dica cultural, qual que é? Bom, para a gente continuar a conversa, no final das contas, nós montamos um Spotify dos Náufragos. Cara, a gente tem Facebook, a gente tem SoundCloud, iTunes, entendeu? E-mail, site and Spotify. Então, se você estiver no Alasca, dá para você também nos escutar de lá. E eu fiz uma primeira playlist vinculada ao nosso podcast, ao nosso filme. Cara, o Chico, ele tem esse espírito da fita, sabe? Da época dele. Eu sabia. 13 Reasons Why. Isso. A gente começou com a primeira Reason. Houve a nossa primeira compilação, nossa fita, que o Chico cuidou e fez com muito carinho. Tá? E essa dica cultural, porque assim, eu não escolhi as músicas que eu mais gosto, algumas que eu conheço por causa das letras, mas a ordem que eu coloquei ali é uma ordem atos desse processo de amadurecimento, tá? Então tem algumas músicas, depois eu explico, vou botar no comentário aqui da nossa conversa, mas ela tem ali algumas músicas que são viradas assim. Começa com a coisa do adolescente, empolgadão, etc e tal, daí ele vai tomar uma tunda na vida, aí vai ter toda uma frustração, a sensação do tempo perdido, da paralisia, vai ter uma coisa meio da roda da vida que vai nos ferrando na vida, coisa do blowing in the wind, né? Vai ter que achar as coisas meio no ar, até você act like a man, né? Virar um homem e tal. Então tem umas 30 e poucas músicas, dá umas 2 horas de música ali, tem música para tudo quanto é gosto, né? Para quem gostou do nosso último podcast, Robert Charles está novamente entre nós ali, escolhi uma que eu duvido que você conheça, inclusive, não peguei uma óbvia, mas tem vários classicões. Traumas. Meu pai me disse. Não, essa não, galera. Não, essa não essa. Mas tem ali classicão, rock, música popular, country, misturei um monte de tudo porque pra gente chegar nos finalmente. Então é uma continuação de conversa, muitas dessas músicas a gente pode voltar a fazer em podcasts específicos, né? Mas tá lá, essa é a dica cultural de hoje. Dica cultural. A minha dica cultural é... Qual que era? O cara tá bem, né? O cara tá muito bem. A minha dica cultural foi eu assistir um filme chamado Wild,
tá? Não é Into the Wild, é Wild, que é a história de uma mulher que vai fazer um mochilão também, só que daí a história é completamente diferente. Eu gosto de fazer esse paralelo entre Into the Wild e o Wild. Então é uma mulher que ela vai fazer um mochilão desse, e ela conhece pessoas, ela se reconecta, ela reavalia a vida, faz uma redenção da vida dela, e ela, acho que se não me engano, abandona drogas, esse tipo de coisa, se perdoa todo mundo. É um filme muito bom, se você encontrar, assista. E o outro, lembrei agora, saiu um filme do Pearl Jam, até o Ed Vedder, que faz a trilha sonora do Into the Wild. Eu até me sinto meio mal de meter o pau nesse filme, porque no final das contas a trilha sonora é muito boa, mas saiu um filme do Pearl Jam, tá? Chamado Let's Play 2, que é o Pearl Jam tocando no estádio do Cubs em 2016, e eles ganham o campeonato de beisebol depois de 108 anos sem ganhar. Então é um filme muito legal, porque mostra também um pouco essa maturidade. A gente falou aqui do Kurt Cobain. A gente falou do Kurt Cobain, dá pra botar também o Bono nessa história, que é esse povo que envelhece. Quer dizer, o Kurt Cobain não envelheceu, mas se ele envelheceria, com certeza seria tipo um Bono, assim, envelhece de forma indigna que você passa vergonha. E o Ed Vedder não. Ele envelheceu tipo tiozão, legalzão, bacanão. Então a questão é que é legal, é bem interessante para quem gosta de música também. Fica essa dica. E chega, cacete, chega. Acesse nosso site, osnáufragos.com.br. Lá você vai encontrar os meus 3 textos sobre maturidade, mais uma porrada de texto. Vai encontrar os nossos cursos, vai encontrar contato para entrar em contato com a gente. Nos escreva, entre na nossa fanpage, Instagram, SoundCloud, iTunes e o que agora a gente tem? Spotify. E a gente se encontra na semana que vem, que daí a gente vai falar sobre Natal. Jingle Bells. Não esquece a promoção. Merry Christmas, tá? Tem sorteio, não esquece. E não esquece da promoção de sorteio. Enfim, chega, não se afoguem, e até semana que vem. Abraço, tchau.